Bashar, ele se denomina uma consciência extraterrestre. E ele vem de uma civilização que eles chamam de Essassani. E ele é uma consciência, entre eles são híbridos. Uma parte genética formada por humanos e pelos seres de Zeta Retículos, que são os Greys. Eles chamam de homens cinza. Bashar fala o seguinte, que a maioria das pessoas tenta entender o mundo olhando para fora. O que ele diz é que nós temos que olhar para dentro, como se fosse um mapa, um esqueleto vibracional da existência, baseado em 5 leis. E essas leis, elas são imutáveis, elas são inquebráveis e elas são válidas para qualquer tempo, espaço, lugar, dimensão, multiverso. Tudo aquilo que eu julgo, eu reclamo, que eu falo, que eu questiono no outro, na verdade, está em mim. Então, o que eu vejo no outro é aquilo que eu tô vendo em mim. Nós somos um campo eletromagnético. A nossa realidade, ela funciona como se ao nosso redor tivesse um espelho. Tudo o que nós sentimos por dentro, refletimos. Todo tipo de sentimento, de vibração que está acontecendo na tua vida, está criando a tua realidade. Tu é frequência e vibração, só existe uma única onda. Se tudo que tu emite, tu recebe de volta, para te acessar uma realidade melhor, tu vai ter que estar vibrando de uma melhor forma. Imagina aquilo que tu quer. A tua casa, teu carro, teu apartamento, vibra naquela frequência. Ou seja, está ali dentro. Se for um carro novo, sente o cheiro do carro, imagina tu dirigindo o carro, fica ali naquela frequência, fica naquele entusiasmo. Está ali sentindo tudo aquilo, como se já fosse. Aí o que você vai fazer? Fica até o final, eu tenho certeza que vai ser contribuição. Se conseguir entender, tiver consciência, entender os ensinamentos de Bashar, pode trocar a realidade assim, ó, num instante. Clay, quem é Bashar e quais são os seus ensinamentos? Bashar, antes de começar a responder quem é Bashar, eu preciso que as pessoas baixem as barreiras, eliminem os julgamentos, porque se conseguir entender, tiver consciência, entender os ensinamentos de Bashar, pode trocar a realidade assim, ó, num instante. Então, tipo, não desiste, fica até o final, porque eu tenho certeza que vai ser contribuição. Tenho certeza. Legal. E Bashar. Quem é Bashar, né? Bashar, ele se denomina uma consciência extraterrestre. E ele vem de uma civilização que eles chamam de Essassani, o nome da planeta, vamos dizer assim, né? E ele é uma consciência, entre eles são híbridos. Eles são uma parte genética formada por humanos e pelos seres de Zeta Retículos, que são os Greys. Eles chamam de homens cinzas. Tá, sei, né? que normalmente a gente vê nos filmes, né? Aqueles Greys, aqueles cinzinhas. Cinzinha. Sim, sei. Tem os Greys positivados e os Greys negativados. Então, tem muita gente que tem resistência quando fala em Greys. Tá. Mas também tem humanos positivados e negativados, né? Bashar vem de uma sociedade totalmente positivada. Na verdade, ele é especialista em primeiros contatos, né? E quem dá o treinamento para ele, quem deu o treinamento para ele, foi o pai dele, que deu o treinamento para ele e para vários outros, né? E eles, quando eles tiveram esse treinamento, porque como é que eles fazem? Eles procuram civilizações que estão mais avançadas, né? Consciencialmente, e eles tentam interagir com essas civilizações. Eles mantêm um contato para realmente trazer uma comunicação, trazer um conhecimento, mostrar como que a realidade funciona, para que a pessoa seja mais feliz, tenha mais entusiasmo, siga nessa sua paixão, né? E daí, quando o pai dele contou como que era mais ou menos na Terra, ele e o pessoal que está fazendo treinamento acharam que era uma pegadinha. Porque assim, ó, eles chamam o nosso planeta, eles dizem que nós somos os mestres da limitação. Nossa. Porque o nosso planeta é muito limitado. É muito limitado. E acho que é um dos únicos que tem essa limitação toda. De dor, de sofrimento. Entre outras raças não tem isso. Só que ao mesmo tempo eles nos admiram muito. Porque eles dizem que nós somos seres iluminados. Que nós conseguimos transformar treva em luz. Por conta da limitação. Então eles dizem assim, nossa, se eles conseguem isso, o que nós podemos conseguir também, sabe? Então eles dizem que nós somos mestres. E eles chamam a Terra de Enanica. Ou Enânica, né? Que significa lugar dos ancestrais.
Porque Bashar, essa civilização, está a 2.000 anos do nosso futuro, numa linha paralela, temporal, né? E também está próximo do nosso sistema solar. Só que como é uma linha temporal, não tem como saber exatamente onde que fica. Uhum. E principalmente porque é 2.000 anos no nosso futuro. Então, eles vêm para trazer esse conhecimento. Bashar significa mensageiro. Ou também portador de boas notícias em árabe. E é realmente o que ele vem fazer, trazer esse conhecimento para nós. Uhum. E é que tu falou muita coisa massa. E eu tô bem empolgado, pessoal, porque assim, esse assunto é um dos assuntos que eu mais queria trazer depois que a gente conversou sobre arquiturianos aqui no canal. Com quem a gente conversou, Maicon? Com a Karen. Então vai estar aqui na descrição do vídeo esse episódio, mas assiste depois desse, porque hoje a gente vai falar sobre Bashar. E agora eu quero saber, quais são esses ensinamentos do Bashar? Mas na verdade, antes de tu falar, eu queria falar novamente com o público, que é o seguinte, pessoal. Eu tô com uma meta de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Então se inscreve aqui no canal, porque todo episódio eu trago convidados incríveis que vão acrescentar na sua vida, que vão girar uma chavezinha na cabeça de vocês, para que vocês saiam daqui, ó, vocês assistem 5 minutinhos, 10 minutinhos do episódio, vocês já saiam aqui transformados desse vídeo. Eu tenho essa certeza. Em todos os episódios vocês vão encontrar isso, pode ter certeza. Então se inscreve aqui no canal como uma moeda de troca. Eu não vou te pedir para se inscrever, porque eu sou legal, ou o canal é bom. Não, é questão de uma moeda de troca. São convidados incríveis e você se inscreve no canal. Pode ser? Então, muito obrigado. Vamos chegar a 100 mil inscritos, tá? Enfim, Clay, eu quero saber agora, quais são esses ensinamentos? O que ele pode nos ensinar? E depois eu quero voltar um pouquinho mais na história do Bashar, quem ele realmente é. Poxa, tu me falou que ele é um extraterrestre. E isso, ainda bem que tu falou essa questão lá no comecinho de baixar as barreiras. Porque é interessante isso. Porque muitas pessoas vão falar, não, que ela veio falar sobre extraterrestre aqui no podcast. E galera, esse é o meu podcast. Vai vir pessoas interessantes, eu vou querer saber o porquê que ela tá falando de extraterrestre. Então assim, o que esse extraterrestre consegue nos ensinar? E principalmente, por que ensinar a gente? Porque, como eu disse, eles nos consideram como os ancestrais. E eles fazem isso em todas as civilizações que eles percebem que está tendo uma ascensão. Ah, tá. Porque, para que deixar a gente dentro dessa limitação toda, desse sofrimento? Então, os ensinamentos dele têm contribuído muito no campo da física quântica, no campo da psicologia, no campo da neurociência, né? Ele ainda diz assim, ó, ele pede que não precisa acreditar nele, mas teste esses conceitos na sua existência para ver como a sua realidade pode se modificar. E falando em extraterrestre, né? O Lucas Naves é um hipnólogo que, a partir dos conhecimentos que ele teve de Bashar, ele mudou completamente a visão dele. Ele também é doutorado em neurociência, se não me engano, ou mestre em neurociência. E ele fala, estou falando dele porque ele fala uma frase do Carl Sagan, que é o seguinte: a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Então, não é porque eu não consigo comprovar a existência extraterrestre que não existe. Eu também não consigo comprovar a existência em vários lugares que eu não conheço, mas existe, né? Então, a gente tem que baixar as barreiras mesmo e aprender esses ensinamentos que têm muita contribuição. Porque o Bashar fala o seguinte, que a maioria das pessoas tenta entender o mundo olhando para fora. E, na verdade, o que ele diz é que nós temos que olhar para dentro, como se fosse um mapa, um esqueleto vibracional da existência. Ele fala que esse esqueleto vibracional da existência é baseado em 5 leis. 5 leis. E essas leis, elas são imutáveis, elas são inquebráveis e elas são válidas para qualquer tempo, espaço, lugar, dimensão, multiverso. Ele fala muito, né? Existe multiverso, sim, ele diz. Então, essas leis valem para todos os lugares, independente de você acreditar ou não. Igual a lei da gravidade, certo? Então, quais são as 5 leis? Vou falar delas, depois a gente fala sobre cada uma. Tá, vamos lá. A primeira, e não tem uma sequência, tá? Existem 5, mas vamos falar. A primeira é você existe. A segunda, um é tudo e tudo é um. A terceira é só existe o agora. Tudo acontece no agora. Quarta, tudo que você emana, você recebe de volta. E a quinta, tudo muda o tempo todo, menos as leis. Então, todo o resto é crença. Todo o resto é crença, todo o resto é aquilo que tu realmente aprendeu. Então, tudo muda. Nós mudamos
o tempo todo, né? Mas as leis não. Então elas existem em todo o multiverso. E essas leis a gente pode aplicar nas nossas vidas, que a gente vai ter algum ganho com elas? O que seria isso? Com certeza. Na verdade, tu começa a entender como esse universo funciona. Tá. Então, por exemplo, você existe. Que é a Não há- primeira. É a primeira. Não existe nada. Não tem uma ordem no caso, né? Não existe uma ordem que tem uma nas ordem. leis, como tu falou. Tá, ok, Não. pode continuar, desculpa. Então, assim, ó, você existe. Não há nada que você possa fazer a respeito disso. Simplesmente você existe. E sempre vai existir. E a gente não está falando aqui nem do corpo, nem da identidade. A gente está falando daquilo que percebe, que é a consciência. Aquilo que vem antes, né? A consciência, ela não começa com o nosso nascimento e ela não termina com a nossa morte. Então, você pode trocar de corpo, de forma, de dimensão, que ela sempre vai continuar existindo. Por isso que ele trata essa existência como uma condição absoluta, não uma possibilidade. É um fato imutável, né? E a gente realmente não está falando do corpo físico, a gente está falando da consciência. Sabe aquilo que tu percebe antes de sentir? Existe algo, ele diz assim, ó, existe algo em você que nunca muda. Você passa por várias situações na vida, relacionamentos, transformações na sua vida, mas tem algo em você que nunca muda. É a sua consciência. Você é sempre igual, né? Uma parte de você sabe que existe isso, que é a consciência. Aí depois ele passa para segunda lei. Segunda lei é tudo é um e um é tudo. Tá. O que significa isso? Não existe uma separação entre eu e você. Somos a mesma coisa. Lembra? Eu acho que a última vez que eu estive aqui ainda falei assim, eu sou você vivendo a tua experiência. Sim. A né? gente entrou numa conversa muito legal. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui. A Clary não é a primeira vez que ela está aparecendo aqui no podcast, já é a segunda vez e muito provavelmente a gente vai para a terceira, dependendo se vocês quiserem, tá? Então comenta aqui nos comentários algumas dúvidas sobre baixar, sobre alguma coisa que a gente vai falar aqui nesse podcast, então comenta aqui, tá? Então, se vocês querem assistir também o primeiro episódio dela, vai estar aqui na descrição do vídeo, mas como eu falei, assiste esse daqui primeiro. Pode continuar, Clay, que a gente estava falando sobre um é tudo e tudo é um, e tu falou sobre a experiência. Estamos todos conectados. Tá, o que é isso? Então, eu sou tu vivendo a tua realidade. Ele chama esse campo vibracional, essa consciência, ela é única. Tudo existe dentro da consciência. Ele diz que o tempo passa dentro da consciência, não é nós que passamos pelo tempo, né? E que o que chamamos de eu e outro, na verdade, não existe. E daí ele fala também sobre o entrelaçamento quântico, que partículas podem se comunicar mesmo estando a anos-luz de distância. E aí, dentro disso, a gente pode encontrar, se o pessoal quiser, tem um documentário no YouTube chamado The One Field, que são experimentos onde, por exemplo, várias pessoas estão reunidas para orar, rezar por uma determinada coisa, por um determinado local ou pessoa. E eles registram esses experimentos numa máquina russa, se não me engano é Sputnik, que daí mostra ali os gráficos, a alteração no gráfico, quando eles estão recebendo essas orações. E realmente altera o campo, mesmo estando a quilômetros de distância, né? E tem outro experimento também, que é o Universo Conectado, do Nassim, que é muito interessante, que fala sobre toda a física quântica, como tudo está entrelaçado. E tem uma coisa que eu acho bem interessante, até vou comentar, porque a gente trabalha muito com energias, né? Então, vou falar sobre algo que aconteceu com a gente. Faz mais de 10 anos que nós enviamos reiki à distância, né? Mas, naquela época, a gente tinha certas crenças que foram evoluindo, modificando com o passar do tempo, né? Que a gente começou a entender como tudo funciona realmente. Mas, naquele momento, nós pegávamos o nome da pessoa pelo Instagram e o endereço. A gente dizia, hoje, às 10 horas da noite, a gente vai estar enviando reiki. Quem quiser, coloque seu nome e seu endereço para receber essa energia. E eu lembro que a gente estava ali enviando reiki, eu estava ali dentro daquela bolha de luz, né? Porque eu vejo aquela bolha de luz, assim, conectada com aquilo, maravilhoso. Aí eu percebi que meu marido, porque é eu e ele que enviamos,
Ele estava se mexendo, estava, sabe, parecia que estava desconfortável, né? Aí eu abri o olho, dei uma olhadinha, mas ele estava de olho fechado, desconfortável. Eu continuei ali naquela minha bola de luz, né? Fiquei ali até terminar. Quando terminou, ele correu pro banheiro, né? E depois ele voltou, foi lá lavar o rosto, voltou. Aí eu perguntei, o que que aconteceu? Né? O que que foi que tu estava desconfortável? Aí ele disse, eu não sei, mas a sensação, eu nunca tive isso. Mas a sensação é que eu estava tendo uma crise de pânico. Aí eu disse, nossa, será por quê, né? Passou, porque daí passou, né? Isso pode acontecer? Sim, mas ninguém fica. Porque tem um julgamento em relação a isso, né? Que é que, cuidado para fazer o reiki, aplicar o reiki, porque tu pode pegar de alguém. Toma cuidado com isso. Mas a gente não tem isso porque é uma frequência de amor. Não tem como estar emitindo amor e receber coisas diferentes. É frequência, né? Então, passou por ele e foi, se dissipou. Aí, no outro dia, no final do dia, uma menina da Suíça mandou uma mensagem no Instagram dizendo assim, olha, eu fico emocionada, Uhum. mas ela disse, olha, eu quero agradecer muito vocês, porque foi a primeira vez que eu não tive uma crise de pânico durante a noite. E hoje, durante o dia inteiro, eu não tô tendo crise. E a gente manteve contato depois, durante um bom tempo, ela nunca mais teve crise de pânico. Ela deixou a medicação, porque daí foi gradualmente deixando, se percebendo, né? Lógico que tem que fazer um tratamento. Uhum. Ela foi deixando gradualmente e simplesmente se libertou. Então, isso acontece muito. Esse é só um relato, mas tem muitos outros casos. É interessante que, assim, ó, eu sinto mais ou menos o campo. Eu tenho a percepção do campo, né? Da pessoa. O Josemar, ele diz que, meu marido, ele diz que não sente nada. Ele diz que não sente nada. Mas ele sabe, ele tem certeza absoluta de que a cura vai chegar. De alguma forma ele tem essa certeza. E sempre chega. Se a pessoa estiver, lógico, em estado de permissão para receber, né? Sim. Mas sempre chega, acho muito interessante. Então, isso só mostra que não existe uma fragmentação. O universo não é fragmentado. Ele é tudo uma coisa só. Essa noção de fragmentação que a gente tem é para que a gente possa experienciar a nossa realidade de uma forma localizada. Porque como é que eu vou experienciar a minha existência se não tiver essa separação, entre aspas, né? Sim. Pô, isso é realmente bem interessante. Mas deixa eu ver se eu entendi. Vou Tá. abrir aqui um parênteses só nessa tua história ali que tu contou. Depois a gente volta ali pra terceira lei do Bashar. Tá. O teu marido, ele sentiu então o que aquela menina, da onde que ela era? Suíça. Da Suíça, estava passando, então meio que ele sentiu isso e... Mas a gente não sabia que ela estava passando. Ah, tá, tu não sabia, mas isso veio pra ele, eu não consegui entender a ligação entre ela e vocês. Não, a ligação foi só energética, a ligação foi só essa comunicação, né, desse entrelaçamento quântico, porque a gente não sabia, porque na época a gente pegava uma relação assim, ó, e daí tinha vários nomes. Então nós pegávamos a relação e a gente colocava aqui e embaixo, fazia o reiki em cima para todo mundo receber, Ah, tá. né? Uhum. E daí essa menina, depois que ele passou por isso, que foi a primeira vez que isso aconteceu, essa menina, aí ela entrou em contato para agradecer. E eu achei muito interessante porque ela agradeceu justamente pela mesma situação que ela estava passando. Ele nunca tinha tido uma crise de pânico, ele não sabia o que era aquilo. Então ele sentiu, porque na verdade é como se passasse por ele o que ela estava sentindo para se dissipar no universo, né? E ela não teve mais. E para as pessoas, elas não conseguem muitas vezes entender essa relação de distância. Mas a distância não existe. Aí a pessoa diz, mas como é que tu vai enviar uma cura à distância? Olha só, eu lembrei disso agora. Uhum. Eu lembro que Jesus, se não me engano, teve um centurião que pediu para ele curar acho que era filho ou filha dele que estava doente, e também teve outro que pediu para curar um soldado, sei lá como é que se chamava na época. E esse centurião pediu para Jesus curar, e Jesus disse, sim, eu vou na sua casa. Ele disse, não precisa ir na minha casa, pode curar daqui mesmo. Aí Jesus falou para ele, nossa, dentre todas essas pessoas, eu nunca vi uma pessoa que tivesse uma fé, acreditasse nisso. Porque era isso que Jesus queria passar. Só que as pessoas não conseguiam entender. Aquele centurião entendeu.
E a menina foi curada. Ele não precisou ir até lá. Eu acho que eu sei. Posso estar enganado, mas eu sei dessa história. Eu posso estar enganado, mas enfim, acho que foi até Jesus, e Jesus disse para ele voltar, e quando ele estava voltando, tinha outra pessoa vindo e falou que estava curado já, o filho dele. Acho que eu sei dessa história. Acho que eu sei. Ou eu estou me confundindo. Mas enfim, claro, essa parte de realmente a cura através de energia, isso é muito interessante. E a gente vê em várias religiões isso também. E dá de fazer essa ligação, oração, até mesmo essa questão de reiki. Uhum. É bem interessante, bem interessante. Mas agora eu quero voltar ali para a terceira, que só existe o agora. O que seria isso? Bom, o que seria isso? Isso é básico, né? Digamos assim. Mas o que o Bashar quer dizer com só existe o agora? Tá. Mas eu posso só voltar um pouquinho ali no um é tudo? Tudo é um? Claro, vamos lá. Por quê? Porque para deixar isso muito claro, Uhum. porque senão fica muito vago, sabe? Tá, mas quer dizer que eu sou tudo? Eu como assim, né? Mas, como ele disse, ele afirma que realmente essa realidade, ela é só essa fragmentação é só uma ferramenta para que a gente possa existir, né? Mas ele fala assim, ó, que a fragmentação não é real. Então, ele compara muito como se fosse um jogo. Sabe, um jogo de... Já jogou videogame? Já. Uhum. Esses jogos, então, ele diz que tu é o jogador, só que tu esquece disso. E naquele momento, tu tá ali só como um ator, né, dentro daquele jogo. E tu esquece que tu é o jogador. Então, nós somos os jogadores e também o jogo. Aí tem vários outros autores que dizem o seguinte, que o observador e o observado são um. Tem uma escola hinduísta, que é a Advaita Vedanta, que ela diz o seguinte, o observador e o observado são uma coisa só, que tudo é Brahma, ou seja, uma realidade única, e que a dualidade é só uma ilusão, Maya, por isso o véu de Maya. Né? Então, vários outros autores, várias outras filosofias vêm para realmente corroborar com essa ideia do Bashar. Né? Só para esclarecer cada vez mais. E cada vez a gente está tendo mais comprovação através da neurociência e da física quântica. E a física quântica é isso, ela trata esse campo como se não existisse nada lá fora. Tudo acontece dentro desse mesmo campo. Aí ele fala assim, ok, se o outro sou eu e eu sou o outro, então tudo aquilo que eu julgo, eu reclamo, que eu falo, que eu questiono no outro, na verdade, está em mim. Não existe o outro. Então, o que eu vejo no outro é aquilo que eu estou vendo em mim. Né? E daí, voltando, quando eu dou os cursos de Reiki, eu falo sempre sobre os 5 princípios do Dr. Uzui. O Dr. Uzui foi o que redescobriu o Reiki. O redescobridor do Reiki. Então, mas um dos princípios dele que eu acho muito interessante, eu falo sempre, que é assim, ó, só por hoje não se irrite, né? Porque ele fala que se tu usar pelo menos um dos 5, tu já ganhou teu dia. Então, só por hoje não se irrite. Ele diz assim, a pessoa que te irrita, ela só é um interruptor acendendo em ti um sentimento que é teu. Então, quando a pessoa te irrita, tu tem que mentalmente agradecer, porque tu descobriu esse sentimento em ti. E quando tu descobre que o sentimento é teu, tu tá indo direto na fonte. E daí tu te cura. Né? Então, também tem a ver com esses ensinamentos. Não existe o outro no universo. Existe uma projeção. Olha só que interessante. Existe uma técnica chamada Ho'oponopono, que já teve alguém aqui falando sobre isso. Já. Acho que foi a Regi, se eu não me engano. E quem trouxe essa técnica foi o Dr. Ryu Lin, através da Simeona, se não me engano, do Havaí. Então, o Dr. Joe Vitale, que criou o livro, que escreveu o livro O Limite Zero, que fala muito sobre Ho'oponopono, ali ele descreve exatamente como é que o Ho'oponopono funciona. Ele, antes de escrever o livro, ele entrevistou o Dr. Healing e disse, olha só, doutor, é que tem uma coisa assim que eu não estou entendendo, né? Porque o Dr. Healing, eu não sei se tu sabe da história, mas ele foi convidado a
ajudar na cura de alguns pacientes de uma ala psiquiátrica. Sim. Né? Uhum. Que os médicos não conseguiam mais entrar, os enfermeiros não conseguiam mais entrar, eles não conseguiam mais nem tomar sol, que eram pessoas muito agressivas. Uhum. E ele foi convidado e ele disse, eu aceito desde que eu não vá até naquele hospital. E aí ele pegou a ficha dos pacientes e ele pegava os nomes e ele fazia, né? Fulano de tal, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo. Aí o doutor Joey Vitale falou, olha só, como que o senhor curou essas pessoas, ou ajudou na cura, porque ninguém cura ninguém, né? Mas ajudou na cura dessas pessoas, sendo que fazia isso tudo na primeira pessoa. Aí ele disse, como é que o senhor curou os outros? Aí ele disse, que outros? Que outros? Não existe outros, existe projeção. O outro é uma projeção da minha mente. Quando eu corrijo a projeção da mente, o outro se corrige também. E aí o Bashar fala muito disso, que nós somos os projetores da mente. Né? Nós projetamos, nós somos, além dos projetores, aquele que é projeção e projetor. Nós somos os dois. Pode continuar, depois eu vou falar sobre uma questão da sombra. A não ser que tu vai pra outro assunto. Mas pode falar. Posso falar? Posso falar? É que eu tô empolgado. Desculpa, eu tô te cortando agora. Não, pode Mas assim, tu falou sobre a questão do julgamento da pessoa, né? Que a gente acaba julgando aquilo que tem dentro da gente. E olha só que interessante. O Bashar fala sobre isso, mas também tem o Carl Jung que fala sobre as sombras. Eu já toquei no assunto aqui. Que ele fala que tudo aquilo que você vê de ruim, eu tô parafraseando, tá? Não é bem essa frase que ele usa. Uhum. Mas tudo que tu vê de ruim, tudo que tu se incomoda no outro, na verdade é uma sombra que tu não curou em si. Que é um problema relacionado à sua vida que tu tá projetando no outro. Que aquele cara não resolveu também e por isso que tu conseguiu enxergar nele. Porque tu tem esse problema. Ou tu acha que resolveu, mas ainda tá ali na sombra. Por exemplo, alguém que é muito desorganizado na vida, ou que tem problemas com dinheiro, e a pessoa que está julgando também tem problemas com dinheiro, só que não fala, ou está tentando resolver, e ele consegue julgar muito mais facilmente aquela pessoa, é porque dentro dele, ele não corrigiu isso de fato. Isso é muito interessante, onde que a psicologia está muito ligada com o que o Bashar está falando. Ou o Bashar está muito ligado à psicologia, como tu já vem falando. Em alguns momentos, a neurociência já está explicando o que Bashar já falava há muito tempo. Uhum. Isso é bem interessante. Mas assim, na verdade, a gente pode discorrer sobre esse assunto depois, mas eu gostaria de saber se o Bashar, ele consegue resolver esses problemas também. Por exemplo, tem essas leis, ok, mas e aí, o que eu faço com essa questão do julgamento das outras pessoas, sendo que um é tudo e tudo é um... Tá, eu tô julgando a outra pessoa, mas como é que eu resolvo isso dentro de mim, de fato? Primeiro, entendendo que o outro não existe, entre aspas. Uhum, sim. O outro só existe nessa realidade, nessa tua existência, para te mostrar aquilo que tu não quer mais. Aquilo que tu quer corrigir em ti. Então, por isso que tu fala, eu olho pro outro, eu vejo uma sombra, eu vejo a minha sombra. Né? Então, se não tivesse o outro, não viria essa sombra. Eu preciso do outro para ver, né? O outro sempre, entre aspas. Então, o próprio... o nome dele aqui... Esqueci o nome dele. O Lucas Naves. O próprio Lucas Naves, ele fala assim, que não é sobre quem critica. Na verdade, é sobre quem critica. É sempre sobre quem fala e não sobre quem ouve. Então, ele diz que a partir do momento que ele começou a entender isso, ele parou de dar bola para aqueles haters, né? Porque ele disse que às vezes ele era bombardeado com isso. Mas quando ele começou a entender que não é sobre ele que eles estavam falando, ele disse que parou. Na verdade, eles até ajudam para que o canal aumente, né? Alguma coisa assim, eu não entendo. Sim. Mas ele falou sobre isso. Então, não é sobre quem fala. Não é sobre quem ouve, é sobre quem fala. Então, se eu falo que uma determinada pessoa é ruim, alguma coisa disso tá em mim. Porque senão não veria nela. Sabe? Então, o Bashar deixa isso muito claro. Só que também, depois, a gente vai falar sobre algumas coisas aqui, algumas técnicas que o Bashar faz para que a gente possa entender essa realidade, porque tu entendendo isso, tu já começa a olhar o outro de forma diferente. A tua projeção em relação a outra pessoa já é diferente. Sabe? Tipo, cara, então quer dizer que o que eu tô vendo nele tá em mim? Sim. E daí, até posso dar um exemplo aqui de uma pessoa, não vou falar a cidade, nem o nome, Tá. mas é de uma pessoa que veio através do último podcast. Ah, que legal.
E daí, a primeira coisa, acho que ela até vai gostar de ouvir isso, vou dar o exemplo dela. Tá. A primeira coisa que ela me falou é o seguinte, que ela tinha uma resistência muito grande com a cunhada dela. Aquela cunhada era terrível para ela, né? Ela disse, ela se mete em tudo, ela faz tudo, simplesmente ela me anula. Ela anula qualquer um. A gente não pode estar perto dela que ela quer tomar conta de tudo, ela é insuportável. Ela mostra para mim o que eu tenho de pior, ela falou, em mim. Aí eu disse, gostei dessa frase, eu falei para ela. Ela mostra o que tu tem de pior em ti, né? E o que tu tem de pior em ti? Aí ela disse, ela só me mostra raiva, ela só me mostra... Mas raiva por quê? Porque tu não consegue ser igual a ela? Porque tu não consegue te impor em determinadas situações? E daí ela tá mostrando pra ti a tua fraqueza? Nesse sentido? Ela disse, meu Deus, é isso. Ela tá mostrando pra mim a minha fraqueza em não me impor. E eu fico realmente com raiva porque ela consegue e eu não. Então não é ela que tá errada, né? Sou eu que tô tendo uma percepção distorcida dela. Aí ela disse, eu até vou desbloquear ela. Porque agora eu entendi. E é sempre isso. O outro tá sempre para te mostrar como que tu pode viver a tua vida melhor. Né? Mesmo através de algo ruim que tu veja no outro, né? Não significa que tu seja a pior pessoa do mundo. Mas é uma forma de tu te conhecer. É uma das questões que eu levo pra minha vida. A gente tem diversas formas de aprender. Eu adoro falar coisas que eu já repeti aqui no podcast, porque tem que frisar essas coisas. Uma das melhores formas de aprender é com o erro dos outros. Mas aí, se a gente for levar para esse assunto, o erro dos outros é o nosso erro que a gente ainda não enxergou de fato. Ou às vezes viu, deixou ele de lado e agora a gente consegue até corrigir o erro dos outros, que a gente parou de ver na gente. Só que a gente deveria ter olhado pra gente. Mas é muito mais fácil olhar pro outro e resolver o erro do outro. É muito mais simples, porque é aquele negócio, a gente tem que sair da ilha para ver a ilha. Então, se eu não consigo sair do meu problema, eu não vou conseguir resolver ele. Mas se aquela mesma pessoa que tem aquele erro que eu consegui identificar, eu consigo resolver o problema dela muito mais facilmente do que se eu quisesse resolver em mim. Isso é muito interessante. Aprender com o erro dos outros, que na verdade são seus, né? Isso é muito interessante. E teve uma pessoa que Bashar atendeu, porque ele faz vários workshops, né? E ele atendeu uma pessoa e o rapaz dizia pra ele assim, eu não consigo conviver com a culpa que eu carrego. Por coisas muito... Aí ele deu uma parada e o Bashar falou, graves. Ele disse, coisas muito graves que eu fiz. Ele disse, se tu está aqui falando comigo sobre isso, é porque provavelmente tu já aprendeu com essas coisas graves e tu não tá mais fazendo isso. Aí ele disse, é verdade. Ele disse, então, por que a culpa? Por quê? Aquilo que aconteceu na tua vida foi necessário para que tu aprendesse. Tu tá aqui, tu não vai mais fazer aquilo, tu aprendeu. Aí ele deu exemplo de Thomas Edison, né, da lâmpada. Ele disse, Thomas Edison, ele teve 2.000 tentativas até chegar na lâmpada. E quando ele foi entrevistado, disseram pra ele, né, nossa, cometesse 2.000 erros até chegar na lâmpada. Aí ele disse, não, eu aprendi 2.000 vezes. E eu cheguei na lâmpada, vocês não precisam mais trilhar esse caminho, porque eu já aprendi o erro que estava ali. Então, eu não cometi erro nenhum. Sabe? Aí Bashar deixa isso muito claro. Não existe erro, existe aprendizado. Porque ele diz que essa palavra culpa é uma crença. É uma crença que a gente carrega para nos deixar cada vez mais prisioneiros de nós mesmos. Isso é muito importante tu falar, porque assim, eu vejo muitas pessoas na internet, ou as pessoas com quem eu convivo, que elas têm medo de errar. Muito medo. E aí eu falo às vezes, olha só, não tem ninguém com uma faca na tua cabeça, apontando pra tua cabeça, caso tu faça um erro, ela vai cometer alguma coisa pra ti. Erra. Fica à vontade, erra. Erra que ou vai ter alguém pra te corrigir, ou você vai aprender com esse erro. E aí você tem que olhar pra essa correção desse erro e baixar o teu ego e falar, tá ok, preciso aprender sobre isso. Isso é muito importante. E aí tem a questão, antes disso tem que trabalhar o ego pra receber um feedback. É muito desafiador receber um feedback. É muito difícil, de verdade, assim. Demanda um tempo até que tu se transforme, se torne uma pessoa um pouco melhor
para conseguir receber aquele feedback de, cara, tu errou nisso. Tu poderia fazer dessa forma. Então, é interessante essa questão de, vai lá e erra. Erra porque tu tá aprendendo. Aprendendo a não fazer de novo. E se fizer de novo, tá tudo bem. Ok, aprendeu de novo. Pá, errei de novo. Caramba, já é a terceira, quarta vez que eu tô errando de novo. Não, é a quarta vez que tu tá aprendendo. Então vamos lá, vamos aprender de novo. Até tu acertar, tu só precisa acertar uma vez. Acertar uma vez na lâmpada. Como o Thomas fez. É isso, basicamente isso. Ele foi tentando, né, através de erros. Erros, entre aspas, na verdade, aprendizado, para chegar na lâmpada. Né? E o Bashar fala muito do Thomas, ele deixa muito claro assim, ó, tá vendo como não teve erro, só teve aprendizado? Né? Ele fala isso para várias pessoas. Bom, a terceira lei que daí tu colocou ali, eu tenho aqui como outra, tá? Eu troquei aqui. Tá. É tudo que você emite, você recebe de volta. Sim. Então, praticamente isso, né? Nós somos um campo eletromagnético, certo? Tudo que a nossa realidade, ela funciona como se ao nosso redor tivesse um espelho. Então, ele fala que esse campo eletromagnético, ele é um espelho. Que tudo o que nós sentimos por dentro, refletimos. Então, ele fala assim, todo tipo de sentimento de vibração que está acontecendo na tua vida, está criando a tua realidade. Porque se tudo é um espelho, eu não tenho como olhar para um espelho sorrindo e querer que o espelho fique sério. O espelho, ele diz que a nossa realidade ela é neutra. Ela não tem um significado. Até que uma frequência vibracional dê significado a ela, né? Então, aquilo que eu estou refletindo, aquilo que eu estou emanando, eu vou receber de volta. Porque não tem como o universo sendo neutro, não tem ninguém te julgando, te culpando, te punindo, ele simplesmente traz para ti aquilo que tu tá emanando. Aí ele fala, o campo, ele concorda contigo incondicionalmente. Então, se tu fala, eu mereço ter isso. Ok, eu mereço ter isso. Ah, eu não sou ajudado por ninguém. Até nisso, ele vai concordar contigo em tu fazer, tu acreditar que tu não é ajudado por ninguém, porque é essa frequência. O campo, ele diz que o campo, ele não lê frases, ele não lê ideias, ele lê frequência. E a frequência é sempre através daquilo que a gente está emitindo constantemente. Então, ele pergunta assim, o que tu emite a maior parte do teu dia? Qual é a tua frequência a maior parte do dia? No que tu pensa a maior parte do dia? Né? E daí, junto disso, eu gosto de falar sobre barras de axis. Por quê? Porque Bashar diz que a gente precisa estar em permissão para receber. E o Dan Heer, do Barras de Axis, ele fala que para a gente poder estar em permissão, a gente precisa fazer perguntas. E olha só que dica legal essa, né? Para te viver a tua vida de uma forma diferente. Se tudo que a gente emite, a gente recebe de volta, se tu tá naquele pensamento, naquela pergunta assim, ó, por que aconteceu isso comigo? O que eu fiz de errado? Por que fulano fez aquilo? Quando tu faz essa pergunta, tipo assim, por que aconteceu isso comigo? O que tu tá sentindo? Ou é raiva, ou é tristeza, frustração. Vitimização também. Mas a maior parte de nós passa o dia inteiro perguntando isso. Por que não deu certo? Por que o fulano não me aceitou? Por que não olhou pra mim? Por que não me respondeu? Porque não é sempre essa a pergunta? A maior parte de nós, não generalizando, mas a maior parte faz essas perguntas porque é tudo inconscientemente. Tu não tá criando a tua realidade conscientemente, tu tá criando inconscientemente. Mas tu tá criando a partir da frequência que tu emite. Então tá, eu pergunto, por que isso aconteceu comigo? Eu entro num ciclo assim, ó, de negativismo, rejeição, sei lá. O que eu sinto naquele momento, de julgamento, auto-julgamento, autocrítica, e isso vai te levar para cada vez uma frequência mais baixa, porque é uma frequência de contração, sabe? Medo, pânico, né? Julgamento, é uma frequência que te leva para um limbo. E aí ele diz o seguinte, no Barras de Axis, por exemplo, inverte a pergunta. Te percebe? Porque tu é a pessoa mais importante da tua vida, para começar. Só existe tu no universo, né? O outro é só projeção. O que tu tem que fazer contigo? Tu tem que te amar incondicionalmente. Enquanto isso não acontece, porque é difícil, né? Tu olhar no espelho e dizer eu te amo, porque não é só olhar e falar eu te amo, tem que sentir.
Sentir admiração pela pessoa que tu te tornou. Sentir admiração por quem tu é. Não fisicamente, mas pelo teu ser. Não tem nenhuma outra pessoa igual. Não tem. Então, enquanto não acontece isso, inverte as perguntas. Em vez de perguntar por que isso não deu certo, passa a perguntar como isso pode melhorar. De que forma eu posso melhorar isso? Consciência eu tenho que ter aqui agora para que isso não aconteça. Ou que estado eu tenho que estar para receber mais coisas boas? Todas as perguntas, elas abrem permissão para que tu receba do teu eu superior, que o Bashar fala muito disso, tudo aquilo que é de bom. Porque ele fala o seguinte, saindo um pouco aqui das leis, só para dar para não perder o fio, ele fala assim, nós somos 50% eu físico, 50% eu superior. Então, imagina que o eu físico é o carinha que está ali dentro do jogo. O eu superior é o jogador, que somos nós também. Só que o eu físico está aqui nessa experiência. O teu eu superior está vivendo na espiritualidade. E dentro dessa espiritualidade, ele tem todo o poder. Então, tu imagina assim, se tu é o cara que criou o jogo, tu sabe tudo que vai acontecer na minha vida, né? Então, se tu pudesse escolher a tua melhor vida, a tua melhor versão, a tua melhor paixão, tu não escolheria pra ti? Com certeza, com certeza. Com toda a limitação que tu tem, que a gente tem. Então, imagina o que nosso eu superior, que não tem essa limitação, pode fazer por nós. Então, Bashar deixa muito claro que a gente precisa se alinhar a nosso eu superior. Para que esse alinhamento ocorra, a gente precisa estar na frequência do entusiasmo e da paixão, que é a linguagem do eu superior. Eu quero entrar nesse assunto. Eu gosto de ti, Clay, que tu já vai fazendo a pergunta e tu já vai respondendo. Porque eu falo demais. Vai, pode falar. Eu tô adorando, porque assim, tu vai falando, eu já tô com a pergunta já engatinhada na boca, mas aí tu vai lá e já responde. Eu adoro isso. Eu só tô aqui te admirando, Clay. Muito bom. Parabéns mesmo. Mas agora eu quero saber sobre essa questão. O que é esse entusiasmo e o... Eu superior? Não, precisa ter os dois, entusiasmo e... Paixão. Paixão. Esqueci da paixão. Mas aí eu vou falar na hora de mostrar... As técnicas isso, ali? Beleza. Do Bashar. Tá, então continua da onde que tu parou. Vamos para outra lei. Vamos lá. Depois a gente vai falar sobre o entusiasmo e a paixão, que essa é uma parte muito interessante e foi bem reveladora quando eu conheci um pouquinho sobre o Bashar. Eu conheci bem pouquinho, tá? Porque eu gosto de vir aqui já ouvindo o meu convidado para aprender. Vai lá, Clive, pode falar. Não, então assim, entender, principalmente você entender que aquilo que você sente com constância a maior parte do tempo cria a sua realidade. Então, não é o que você fala, é o que você sente. Não é o que você é por fora, é o que você é por dentro. Então, Bashar deixa muito claro assim, tu não tem que te importar com aquilo que vem, tem que te importar com aquilo que sai de ti. Entende? Porque se sair coisa boa, não tem como voltar. Porque é um espelho, é um reflexo, né? É vibracional, né? É uma linguagem vibracional. Falar nisso, Bashar, eles não têm eles têm uma língua remanescente, mas eles se comunicam por telepatia, né? É tudo muito telepático. Então, por isso que ele fala muito dessa vibração. Eles entendem tudo vibracionalmente, falando, que é muito difícil para nós, né? Mas é aquilo que a gente sente, a gente recebe de volta. Então, por exemplo... Se eu falo pro outro assim, o outro me fez alguma coisa ruim, e eu digo, eu quero que ele se lasque, eu quero que ele se dane, eu quero que ele se ferre. Quem vai se lascar, se danar e se ferrar? Sou eu. Sempre. Não adianta, não existe. As pessoas têm que entender que quando tu olha pra ti e te percebe como a pessoa mais importante desse mundo, pra ti mesmo, pro teu campo, tu não vai fazer nada de ruim pro outro. Porque tu sabe que volta pra ti. Se tu entende que tu é vibração, tu só vai querer emanar frequências de amor, de carinho, de gratidão. Jamais vai entrar numa frequência de raiva, de ódio. Não entra nessa frequência. E pessoas dessa frequência não se alinham contigo. Então, ele fala assim, quando tu começa a mudar a tua frequência, quando tu começa a entender que aquilo que tu emana volta pra ti, e tu começa a modificar aquilo que tu emana... As frequências que vão chegar correspondentes à tua vibração vão ser de mais alegria, de mais amor, porque tu vai entrar em sincronicidades com frequências desse tipo. Então, vai chegar pessoas diferentes, situações diferentes que te tragam mais coisas boas, em vez de ficar naquela mesma situação
ruim. E Bashar fala também que, eu vou lembrando e vou falando aqui, né? Uhum. Que a nossa realidade, ela acontece, na verdade, existem bilhões de realidades acontecendo por segundo. Bilhões de realidades. Como se fosse aqueles frames. Eu não sei, aqueles cartunistas lá, que tem vários desenhinhos, e daí quando tu puxa aqui assim as folhas, Sim. e dá a sensação de movimento. É tipo olhar... Você lembra daquelas fotos que a gente tirava num rolinho de fotografia? Tudo aquilo ali são frames, né? São frames. Por exemplo, esse vídeo que vocês estão assistindo, cada segundinho, milissegundinhos do vídeo são fotos. São basicamente isso. Então, a nossa realidade seriam várias fotos assim. Isso, Basicamente isso, né? várias realidades Isso. acontecendo a cada segundo. Isso. Aí ele pergunta, como é que eu posso acessar uma realidade paralela? Tá acessando agora, agora, e agora, e agora. Então, cada segundo é uma realidade que tu tá acessando. Qual a realidade que tu quer acessar? Qual é a melhor realidade que tu quer acessar? Né? Então, ele fala... tem um documentário, vários, aliás, vídeos, não é documentários, vídeos do Dr. Jean-Pierre Mallet, que ele fala sobre o duplo quântico, né? E ele fala sobre realidades paralelas também. Então, tem livros que falam sobre realidades paralelas e que falam sobre o duplo quântico. E o duplo quântico nada mais é do que tu e teu superior, né? Em conexão. Tem que ter essa conexão, esse alinhamento para que tu viva a tua realidade da melhor forma. Qual a realidade tu quer acessar? Tu só acessa a realidade que tu tá vibrando. Então, entendendo isso, tu pode ganhar o jogo, sabe? Uhum. Como que eu vou acessar uma realidade diferente? Mudando a forma que tu tá sentindo. Daí a gente depois fala como é que a gente muda essa forma. Tá, legal. Tá. Então, deixa eu ver. O outro é a terceira ou a quarta lei? Eu acho que é a quarta, A gente né? tá na quarta agora. Quarta lei. Isso. Quarta lei, que é tudo acontece no agora? Tudo acontece no agora. Tá. Que ele fala que o tempo não corre, é a gente que corre no tempo, né? É que eu tô com uma colinha aqui, né? Não dá pra perceber. Não, É muita bem. coisa, então eu preciso dar uma olhada aqui de vez em quando. Não, e eu prefiro que tu veja mesmo pra gente não se perder, porque é muita informação. É muita coisa, é muita coisa. E eu tô adorando, pode Dá ir. um nó na cabeça da gente. Dá, mas é legal. Então ele fala assim, ó, que o tempo não corre, a gente corre nele. Para baixar, não existe um passado indo embora e nem um futuro chegando. Tudo acontece nesse estado, no agora, né? Tem um livro do Eckhart Tolle, Poder do Agora. Não sei se tu já leu. Que é muito interessante também. E Eckhart Tolle, daí, ele dá uma técnica pra gente se manter no agora. Que eu vou passar também depois. Tá. Então, assim, ó, toda percepção de antes e depois acontece a partir desse único lugar, que é o agora. Só existe esse estado presente. Então, a gente não vai para um futuro, a gente acessa o futuro que já existe. A gente não viveu no passado, ainda continua vivendo nesse passado. Então, aí ele muda um pouco a noção de vidas passadas, né? Ele não desacredita nada disso, mas ele muda um pouquinho essa concepção. Então, aí a pessoa diz, nossa, mas eu fiz uma regressão e eu era uma rainha lá do Egito, na época não sei de lá. Não, tu ainda continua sendo. Tu ainda continua sendo. Porque tudo ainda está acontecendo. Então, todas as vidas que tu acha que já passou, tu tá vivendo ainda. E todo o futuro que tu acha que ainda não chegou, já existe. Então, qual o futuro tu quer acessar? Ele sempre fala disso e vai falar muitas vezes em relação a isso, né? Basicamente, o ensino dele, o ensinamento que ele traz é como acessar a tua melhor versão. Tá. E ele diz que tudo está em superposição. Todas as realidades estão em superposição. Então, existe, por exemplo, um teu eu casado, um eu futuro, no futuro, um teu eu solteiro, teu eu pobre, teu eu rico, teu eu feliz, infeliz. Aí ele diz, qual desses tu quer acessar? Porque eles já existem. Por isso que daí ele fala que ele muda um pouco o termo de lei de atração para a lei do acesso. Porque ele fala assim, ó, se eu sou esse campo, eu não tenho como atrair mais de mim mesmo, mas eu posso acessar. Aí ele dá o exemplo da TV, por exemplo. Tu tá na frente de uma televisão. Tem vários canais, né? Então, vamos supor que tenha 40 canais.
Quando tu quer assistir o canal 20, tu não precisa atrair o canal 20, tu vai acessar o canal 20. Tu quer o 30, tu vai acessar o 30. Quando tu acessa o 30, os outros não existem mais ou eles continuam existindo? Continuam lá. Exatamente isso que eles que é a nossa realidade. Tanto os abaixo de 30 quanto os acima de 30. Todos eles continuam existindo. A gente só acessa, né? E essa comparação com a TV eu acho muito interessante. Porque daí o Amit Goswami também diz: você é o canal, você é a TV ou você é o sinal? Porque se você é a TV quebrou, foi embora. Agora, se você é o sinal, você vive constantemente. A nossa consciência é o sinal, né? E a TV é o nosso corpo físico. Sim. Ô, Clái, eu posso trazer... É porque assim, ó, quando a gente tá conversando sobre esse assunto, vai ter algumas pessoas que talvez fiquem um pouco perdidas. E aí eu quero trazer um pouco mais para a realidade e trazer exemplos e daqui a pouco a gente vai para a prática, como tu falou. Então essa questão de a sua realidade já existe, tu só precisa acessar ela, porque ela já existe, a gente tá falando o quê? Quando a gente quer vir a ser alguém, tornar-se alguém. Por exemplo, eu quero ter uma família, com 2 filhos e uma casa. Essa é uma realidade que você quer acessar, que você gostaria de ser. Essa realidade já existe. Agora, o que você precisa fazer para acessar essa realidade? Eu tô parafraseando tudo que tu falou de uma forma um pouco mais enxuta, para que a gente consiga caminhar no sentido em que todo mundo possa entender, tá, pessoal? Então é basicamente isso. E aí depois a gente vai para as práticas. Pô, se essa realidade já existe, como é que eu, uma pessoa que nem sabia dessas coisas sobre baixar, posso entrar nessa nova realidade que eu quero buscar para minha vida? E outra coisa, será que às vezes eu não posso acabar caindo para a parte negativa em algum momento? Aí a gente pode conversar sobre isso depois. Mas enfim, claro, eu tô bem empolgado, Mas sério. até gostaria de responder isso. Já pode responder, mas enfim, é que eu tô muito empolgado e aí eu quero conversar sobre isso, Cláudia, tá muito legal, tá? Mas pode responder então, vamos Eu lá. quero responder porque assim, ó, entende, tu é frequência e vibração, só existe uma única onda. Uhum. Se tudo que tu emite, tu recebe de volta, para te acessar uma realidade melhor, tu vai ter que estar vibrando de uma melhor forma. Tem que estar vibrando no entusiasmo, na paixão, no amor, na gratidão sincera. Tu vai elevando essa frequência. Até o ritmo cardíaco muda quando tu tá nessa frequência. Então, não tem como eu cair numa realidade ruim se eu tô vibrando coisas boas. Uhum. Porque o universo é vibração. O universo vai me devolver aquilo que eu tô vibrando, que eu tô sentindo, né? Então, como acessar essa realidade? Mudando a minha vibração. E não é assim, ó, mudando a vibração, não é entrar naquele estado de julgamento, auto-julgamento, de condenação, não tô conseguindo. Não. Analisando como tu tá, de uma forma muito carinhosa contigo mesmo, né? Te percebendo. Por que que eu estou nesse estado? Por que que eu estou atraindo disso para mim? Em que momento eu vibrei naquela frequência? Porque para te atrair, por exemplo, uma doença, em algum momento tu vibrou numa frequência baixa de medo, de rejeição, de dor e de sofrimento e atraiu mais disso para ti, ou acessou mais disso para ti, trouxe mais disso para ti, né? Só que é tudo inconscientemente, tá? Uhum. Tem que deixar muito claro, né? Porque conscientemente ninguém quer estar doente. Mas tem uma coisa, olha só, já que eu falei de doença agora, eu atendi uma pessoa, mas um atendimento que a gente faz voluntário em determinado lugar, não é psicológico, né? E essa pessoa disse para mim assim: será que eu vou ter aquela doença de novo? Aí eu disse: não sei, depende, né? Aí ela disse: porque eu não queria mais ter aquilo. Eu disse: tá, então deixa eu fazer uma pergunta. Tu pode olhar para essa doença e agradecer por tu ter tido ela? Ela disse: não, nunca. Foi a coisa mais terrível do mundo. Tu não tem noção do que eu passei, sabe? Foi um inferno, né? Eu disse: ok, mas e depois disso? Tu teve alguma mudança? Aí o olhar dela, na mesma hora, assim, ó, brilhou, se iluminou, como se ela estivesse se iluminando inteira, né? Porque às vezes eu tenho uma certa sensibilidade, daí eu consigo ver isso. Uhum. Ela se iluminando inteira, e daí ela começou: nossa, não, eu sou uma pessoa totalmente diferente.
Eu sou uma pessoa que agora eu olho para as coisas com mais amor, eu dou valor para cada coisa que eu tenho. Eu olho o sol, eu digo, ai, que bom esse sol gostoso. Eu olho a chuva, eu digo, que bom essa chuva. Eu não reclamo de mais nada, antes eu vivia reclamando. Eu mudei completamente, eu sou outra pessoa. Ai, eu tô amando ser essa pessoa que eu sou. Aí ela, só que daí ela parou e ficou me olhando, né? Aí eu disse, e agora? Tu pode agradecer a doença? Ela, posso. Agora eu posso, de verdade, porque se não fosse por ela, eu não teria acessado isso. Aí eu disse, então ela não precisa mais voltar, porque tu entendeu a experiência. Tu não precisa mais. Tu já entendeu. Ela não precisa mais voltar para te mostrar nada. Então é mais ou menos isso que funciona, e que é assim que Bashar explica também, sabe? Quando tu entende, quando tu acessa graus de vibrações mais elevadas, de entendimento, mesmo com coisas ruins, tu muda a tua realidade. Sempre. É isso que eu quero conversar contigo, Clay. Porque assim, ó, vai ter pessoas que estão passando por dificuldades e vão estar com a vibração baixa, realmente. Uhum. Mas ela gostaria de acessar aquela casa, poxa, ela tá querendo uma casa incrível, tá querendo um namorado, ou aquele cara tá querendo uma namorada, casar, ter filhos. Só que ele vem passando por dificuldades na vida. E começar a sentir vibração boa, alta, em alguns momentos vai ser desafiador. Uhum. O que você ou o Bashar poderia dizer para essa pessoa? Tá. Então, assim, terminando aqui as leis de Bashar, Uhum. ele passa, porque daí a última lei é tudo se transforma, né? Menos as 5 leis. Tá. Menos as leis. Então, tudo modifica o tempo todo, menos as leis. Então, a gente vai falar sobre os ensinamentos de Bashar, né? Legal. Vamos pegar aqui. Primeiro, ele fala assim, ó. É uma fórmula de 5 passos. Uhum. Para que tu possa usar como mecanismo na tua realidade física. É como para te poder viver em alinhamento com o teu eu superior. E acessar uma realidade cada vez mais positiva. Criar uma realidade cada vez mais constante, no sentido de se libertar das crenças que nós temos. Porque a gente só não acessa uma melhor realidade por conta das crenças que a gente tem. Uhum. Segundo Bashar. Tudo que eu tô falando aqui é segundo Bashar. Tudo bem. Né? Mas, então, ele fala assim, ó. O guia para estruturar a vida. São 5 pontos. Aí ele assim, ó. No aqui e agora. De manhã, quando tu acorda, né? Então, escolha 3 coisas. Não, pense nas coisas que você tem que fazer no dia, por exemplo. Vamos supor que eu vou tomar café, eu vou tomar banho, eu vou escutar uma música, vou meditar, eu vou andar, vou levar as crianças pro colégio, vou trabalhar, vou assistir um filme, não importa. Escolha dentre essas possibilidades que você tem, da forma mais ética possível, né? Escolha dentre essas, pelo menos 3. Ou então escolha uma só. Pode ser coisinha simples, ele fala. Vamos supor que seja meditar, né? Então tá, vou meditar. Aí ele fala o seguinte, se for o que tu mais gosta dentre todas, use o teu maior entusiasmo enquanto estiver meditando. Fique naquele entusiasmo. Faça o melhor possível dentro daquilo. Então, o que é fazer o melhor possível? Eu vou me entregar nessa meditação, eu vou sentir o que o meu corpo sente, eu vou me perceber, eu vou ficar ali até eu não poder mais. É isso que ele diz. Quando isso acontecer, você passa para outra, né? Não significa que você tem que fazer isso durante o dia inteiro, mas entender que tu pode escolher estados que vão te dar entusiasmo e paixão. Porque em algum momento tu tem entusiasmo e paixão para fazer alguma coisa. Pode ser caminhar, né? Mas entra no entusiasmo para caminhar e fica naquele entusiasmo o máximo de tempo possível. Aí ele diz, só que depois disso, entra nesse entusiasmo, faz o que tu tem que fazer, sem expectativa, sem criar expectativa. Não é sem criar, é sem insistir na expectativa. Criar tu pode. Mas quando tu insiste na expectativa, tu interrompe o fluxo. Né? Então, por exemplo, vamos supor que... E quem deu esse exemplo foi o Edu Infinitando. Tem um canal, Edu Infinitando, que é muito legal. Sim, conheço. Né? Uhum. E ele ali mostra como ele eliminar crenças, né? Fazer uma varredura das crenças limitantes para que a gente possa acessar e se alinhar com o nosso eu superior. Uhum. Então, aí ele fala, entra nesse teu entusiasmo sem criar uma expectativa, sem insistir na expectativa, desculpa.
criar expectativa você pode. Então, eu vou meditar e na minha expectativa que eu tô criando, eu vou conseguir me conectar e ter uma paz muito grande, a meditação vai ser top. Aí eu vou ali, medito, e na primeira oportunidade eu já desvio um pensamento, já não dá certo. Aí ele diz, tudo bem. Não fica insistindo nessa expectativa de que tem que ser do jeito que tu quer. Só aceita o jeito que é, da forma mais positiva possível. Se não conseguiu ser do jeito que tu imaginou que fosse, é porque o teu caminho era outro. Então, faz isso sem criar expectativa. Se for alguma coisa diferente daquilo que tu quer, leva pro positivo. Porque às vezes, por exemplo, eu tô andando no trânsito. E eu acho que eu vou viajar quilômetros com vento no cabelo e tudo mais, de repente o pneu fura. Ele diz, olha isso por um lado positivo. Pode ser, porque quando tu tá no teu entusiasmo e na tua expectativa, tu tá alinhada com o teu eu superior. O teu eu superior, ele sabe exatamente o que é melhor para ti, o que tu precisa para viver. Então, vamos supor que ali na frente, tu fosse te deparar com um acidente. O teu eu superior vai fazer alguma coisa para impedir isso. Só que quando tu entra num estado de negação e dizer por que isso aconteceu comigo, tu te desalinha de novo com o teu eu superior. Então, é olhar para as coisas que acontecem na tua vida da forma mais positiva que tu pode, mesmo sendo negativo. Porque até a luz, as trevas, né, são travestidas de luz muitas vezes para te mostrar alguma coisa. Então, algo muito negativo pode acontecer para ti, mas para te mostrar ali na frente algo positivo. Sempre. Porque ele diz que esse universo, ele é totalmente positivo. Ele sempre quer nos trazer o melhor caminho, do melhor jeito, da melhor forma, mais abundante possível. E daí são várias outras pessoas que falam sobre isso também, né? Os Abraham também dizem isso. Que eles não entendem como é que a gente não consegue acessar algo que tá ali, assim. Eles falam bancos multidimensionais que estão trazendo, sabe? A todo momento coisas a gente não acessa. Não acessa por conta da frequência. Então, o baixar dá esses passos. Primeiro, lembra, escolha algo que tu gosta durante o dia. Vamos supor que você tomar um cafezinho. Te dedica a tomar aquele cafezinho, te saboreia naquele cafezinho. Faz o máximo que tu pode naquele cafezinho, porque quando tu entra nesse estado de entusiasmo, tu tá te alinhando com o teu eu superior. Aí depois faz isso com a maior capacidade, com a maior habilidade que tu pode fazer. Ou seja, vou me deliciar, vou ficar aqui, vou sentir o gosto. Tô dando exemplo do cafezinho, né? Pode ser qualquer outra coisa, tá? Depois disso, age na empolgação, não insiste na expectativa. Porque a insistência, ela acontece quando a gente julga que as coisas deveriam ser como a gente quer. Mas olha só, existe na nossa mente um mecanismo de defesa que sempre vai levar a gente para aquele caminho que nós pensamos que é mais benéfico e sempre vai afastar do caminho que a gente acha que é menos benéfico, certo? Só que esse afastar e chegar no caminho benéfico pode ser crença. Então, talvez aquilo que eu acho que é mais benéfico para mim, eu acho por conta de uma crença. Eu não vou lá porque eu acredito que pode dar errado. É uma crença. Quem é que te disse isso? Como é que tu sabe disso? Então, por isso que ele fala, não insiste na expectativa, achando que só é certo aquilo que tu determinou para ti. Porque talvez aquilo não seja o certo. E daí, quando tu tá insistindo, tu tá interrompendo o fluxo para te chegar no caminho de maior liberdade, maior fluxo, maior alegria. Interessante. Tá, mas aí que tá. O que acontece depois que a gente completar esses 5 passos? Vamos estar no entusiasmo, ok? E isso vai nos levar para aquele lugar onde a gente quer estar. Seria basicamente isso. Então, vamos lá se eu entendi certo, tá? Se eu quero ter uma casa, o que eu deveria escolher no meu dia seria o que fosse me levar para aquele lugar. Seria basicamente isso? Ou eu posso escolher qualquer coisa do meu dia a dia para que eu chegue lá naquela casa que eu desejo? Seria isso, então? Tu pode escolher qualquer coisa
do teu dia a dia que te gere entusiasmo. Tá. Porque o que vai fazer tu conseguir aquela casa que tu deseja é o que tu tá emanando. Quando tu emana entusiasmo, empolgação, paixão, amor, gratidão sincera, contemplação, tu tem mais possibilidades de conseguir tudo aquilo que tu deseja. Ah, entendi. Então essa é a forma da gente vibrar positivamente, Isso. então, estando sempre no modo de Entusiasmo. entusiasmo. Então é isso. Basicamente, que legal, cara. Porque agora eu entendi. Todas as vezes eu fico perguntando aqui pro pessoal, tá, como é que a gente muda de vibração e tudo mais? Aí as pessoas falam, não desmerecendo, né? Mas Sim. agora tu falando assim, dá de entender um pouquinho mais e fica mais fácil e mais palpável de fazer. Porque as pessoas falam, troca de música, não ouve tais músicas, o que é importante, com Sim. certeza. Não vê notícias ruins e tudo mais, não consome coisas ruins que não vão te acrescentar. Mas isso aqui é muito mais palpável. Porque assim, tá, ok, vai ter várias coisas que vão acontecer no meu mundo, mas o que eu posso fazer agora, nesse exato momento? É ir de encontro ao meu entusiasmo. Então eu vou escolher aquela melhor coisinha que eu gosto no meu dia a dia. Por exemplo, eu gosto muito de tomar café com minha família, minha esposa e meu filho. Eu adoro. Então, o meu entusiasmo deveria estar aí. Vou fazer da melhor maneira, vou deixar o celular de lado, vou estar ali presente com eles. Mas eu acredito numa coisa. Tem que ser intencional, com certeza, mas tem que perceber que eu estou evoluindo na minha vibração, para que isso tenha um resultado ainda maior. Não seria isso? Tu já É? vai perceber quando tu cria entusiasmo. Porque o que ele diz assim, ó, a partir disso, desses exercícios que tu tá fazendo com pouquinha coisa, daqui a pouco tu percebe outra coisa que também te gera entusiasmo. E daí outra coisa que também te gera entusiasmo. E daí a tua vida, ela vai ser basicamente guiada pelo entusiasmo. E deixa de ser guiada pelo medo. Uhum. Quando ela deixa de ser guiada pelo medo e passa a ser guiada pelo entusiasmo, existem as sincronicidades que vão acontecer, positivas e negativas. Tá. As negativas é aquela que vão aparecer para te mostrar que não é para ir o caminho, né? E as positivas é aquelas que vão te levar para o maior alinhamento com o teu objetivo de vida, por exemplo. Então, imagina tu passar, porque é um exercício, é um treinamento, né? Como musculação. Uhum. Então, imagina tu passar a maior parte do tempo percebendo qual é o teu entusiasmo e vivendo no teu entusiasmo. Aí hoje é um cafezinho, amanhã é um cafezinho e a caminhada. Depois é um cafezinho, a caminhada e assistir um filme. Aí depois o cafezinho, a caminhada e uma meditação. Ou escutar uma música, não importa. Aí tu vai começar, a tua vibração já começa a aumentar dali. Tu falou uma coisa que é muito importante. A gente precisa, urgentemente, deixar de consumir todo tipo de músicas que te trazem energias ruins, que falam de coisas ruins. Por quê? Porque a tua mente inconsciente não sabe, ela vai recebendo. Uhum. Né? Assistindo filmes que te gerem medo, porque daí tu deixa de estar no teu entusiasmo, passa a estar no medo. Não adianta. Então, tu tem que modificar completamente a tua vida, sair da zona de conforto, se tu quiser ter alguma coisa. E não tem como tu ter alguma coisa sem fazer algo diferente, sem te transformar numa nova pessoa. Uhum. O próprio Joe Dispenza, ele fala assim, todo dia tu tem que acordar como se fosse uma nova personalidade. Tu tem que ser uma nova personalidade. E o Bashar fala o seguinte, a cada microsegundo, cada nanosegundo, tu é uma nova pessoa. Uma nova personalidade, criando a tua realidade. Então, aí ele usa muito, por exemplo, não é que tu te curou, é que tu, nessa nova realidade, nunca teve aquela doença. Então, tu vai mudando, acessando de realidades a todo tempo. Para te acessar a tua melhor versão, tem que estar no entusiasmo e na paixão. Para te conectar com a tua melhor versão, com o teu eu superior. Dentro disso, não cabe frequências diferentes de amor, gratidão, carinho. E dentro dessa frequência, não tem doença e não tem sofrimento. É isso que eles vêm trazendo, tanto Bashar como os Abraham, Craig, é isso que eles vêm trazendo para a gente poder viver a nossa vida de uma forma mais tranquila, mais alegre. Porque percebe que é tudo muito sofrido, né? Muito denso. E daí a pessoa diz, nossa, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não, não faz. Não faz. Porque se fizer, tem resultado. Né? E não adianta, uma coisa que eles falam muito, tanto Bashar, como é que tu vive a tua vida? Tu acorda de manhã, tu vai tomar teu café, tu vai tomar o teu banho, tu vai trabalhar, tu volta pra casa, aí tu assiste TV, sei lá o quê, vai dormir de novo, acorda de manhã, faz a mesma coisa todo dia. Como é que tu quer ter um resultado diferente? Vai ser sempre igual.
Se tu não muda a forma, o resultado vai ser sempre igual. E às vezes a forma é uma coisinha básica. Então começar pelo basiquinho, sabe? Então o que que eu vou pegar aqui pra me entusiasmar hoje, né? O que que eu vou... Tu, no caso, é eu tomar um café, Uhum. né? Eu gosto muito de meditar. Mas se não sair do jeito, tá tudo bem. Eu não vou insistir. Ok, não foi daquele jeito que eu queria. Porque não era pra ser. Vou fazer outra coisa. É não ficar apegado no como. O como nem é a gente que traz, né? O como é o universo. É, perfeito. E eu adorei isso, porque em diversos momentos a gente vai encontrar aquilo que nos traz mais entusiasmo. Como eu falei, é o cafezinho com a minha família. Mas eu também adoro ser um estudante. Eu adoro estudar. Uhum. Eu e o Marco compramos um curso agora e eu fiquei muito entusiasmado de assistir o curso inteiro. Eu fiquei até as 2 horas da manhã assistindo e devorei ali um episódio inteiro de 2 horas e eu achei incrível algumas partes, com certeza, e eu estava vidrado naquilo. E é exatamente isso. Só que assim, a parte da expectativa. Tá. Eu tenho minha expectativa aqui do senso comum. E aí, lutar contra. Será que a gente deve lutar realmente contra a expectativa? A gente deve ter a expectativa? Tô falando que até pode ter. Mas aí que tá. Como é que eu devo ter uma expectativa boa? Porque em alguns momentos vamos ter uma expectativa ruim. Teremos em algum momento. Como é que a gente pode ter esse discernimento de escolher uma expectativa boa pra gente? Aquela que vai nos levar pro lugar onde que a gente quer ir. E principalmente, como acessar de fato? Sabe? Porque em alguns momentos a gente não vai ter como controlar essa nossa expectativa. Porque a gente cria um plano. A expectativa vai vir através de alguma crença nossa. A expectativa de que vai dar errado. A expectativa que vai dar certo. Como é que eu posso me alinhar nessa expectativa? É novamente no entusiasmo? O que tu vê sobre isso? Eu acredito que baseado no entusiasmo, claro. E não insistir na expectativa. Então, assim, eu quero ter 1 milhão de inscritos. Tá. Uma das coisas que faz com que eu não tenha é eu olhar toda hora pra isso. Todo dia eu ali olhar, só tem 10, só tem 20, só tem 30, só tem 50, sabe? Não é o que eu quero pra mim. O que eu quero? Eu quero 1 milhão de inscritos. Ok, essa realidade já existe. Eu já tenho 1 milhão de inscritos. Como é que seria eu ter 1 milhão de inscritos? O que que eu faria se eu tivesse 1 milhão de inscritos? É viver como se já fosse. Tem uma técnica de baixar pra isso também. É? É ver como se já fosse, né? Então, se isso já tivesse acontecido, se tu fosse visualizar ali 1 milhão de inscritos, o que tu sentiria? Então, isso daí fica muito mais fácil pra mim, porque olha só, temos uma plaquinha aqui de 1 milhão, ó. Então, essa grandona aqui é de 1 milhão. Então, assim, fica muito mais fácil de eu criar a minha expectativa verdadeira e sentir de fato a emoção de ter 1 milhão de inscritos. Uma das primeiras coisas que eu iria fazer é comemorar com minha esposa, e a segunda parte é pedir a plaquinha de 1 milhão de inscritos do meu canal novo. É basicamente isso. E uma das coisas que eu gosto muito quando a pessoa vem aqui e ela me traz aquele viés de confirmação da parte boa da minha vida. Porque eu vejo os meus números, eu tô com 36 mil inscritos, e eu fico muito feliz todos os dias quando eu acordo e vejo o número aumentando. Eu não fico naquela expectativa. Pô, eu criei a minha meta de 100 mil inscritos. Eu não fico pensando, nossa, ainda tô com 34 mil e falta menos de 2 meses pra terminar o ano. Será que eu vou bater minha meta? Eu não tô preocupado em bater a meta. Tô preocupado. Eu tô querendo falar pro pessoal, ó, a gente vai bater a meta de 100 mil inscritos. Aí eu quero puxar um pouco pra negatividade bem rapidinho. Tá, se não tiver, tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem não ter batido 100 mil. Porque eu sei que eu vou chegar lá. Porque eu já cheguei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Daí fica mais fácil. Fica mais fácil de acessar. Mas aí eu quero te perguntar. Pra aquela pessoa que nunca acessou algo que ela quer acessar, será que não fica muito mais desafiador? Como é que ela consegue sentir? Aí a gente pode ir pro como se já tivesse na técnica do baixar, pode ser? Tá, só que daí a última parte aqui de baixar é depois de tu fazer tudo isso, acessar a tua empolgação, estar aí na tua empolgação, sem criar expectativa, investigue constantemente o seu sistema de crenças. Ah, é? Tá, e como é que a gente faz isso, então? Aí tu tem que perguntar sempre, por exemplo, eu não consegui isso. Que exemplo que pode ser dado aqui? Eu tenho um. Tá. Posso dar um? Tá. Chegou um momento da minha vida em que eu tava fazendo muito dinheiro com o YouTube, mas eu vi ele decaindo, o dinheiro do YouTube, mês após mês, e eu tenho essa crença de que todo o dinheiro que eu tô recebendo, eu sinto esse medo de que ele possa vir a cair novamente.
Então, daí Bashar pergunta o seguinte: o que eu acredito ser verdade sobre isso? O que eu acredito ser verdade sobre isso E para que isso me serve? é que isso já aconteceu. Para que isso serve? Pra acreditar que isso é verdade. Para que isso serve? Eu acredito que é para um aprendizado. Um aprendizado para eu cuidar das minhas finanças e, principalmente, melhorar o meu trabalho a ponto disso não acontecer e também trabalhar o meu psicológico para que, se isso vier a acontecer, eu estiver preparado. Mas a pergunta dele é para que serve tu acreditar que isso pode acontecer? Ah, tá. Para que me serve isso? Em que momento tu acredita que talvez tu possa perder dinheiro? Em que momento tu acredita? Por que tu acredita que tu pode perder dinheiro? Tá. Por que tu não acredita que tu pode ter muito dinheiro? Qual é a crença que tu tem em relação ao dinheiro? Ele é difícil? Ele é fácil? Olha, a crença de ter muito dinheiro, não. Para mim, não. Para mim, a crença de ter muito dinheiro é muito fácil de ter. De verdade, assim. Eu acredito que eu posso ter muito dinheiro e que eu realmente sou muito abundante. Mas em contrapartida eu tenho isso. E aí eu não sei te responder. Sabia? Ah, então, daí assim, ó, por exemplo, a gente tá falando do dinheiro, Isso, né? dinheiro. Então, existe uma diferença grande entre ter muito dinheiro e ser abundante. Tá. E as pessoas às vezes confundem muito isso. Não é que eu não tenha que ter dinheiro para ser abundante. Quanto mais dinheiro, melhor, porque o dinheiro é uma frequência. Então, com o dinheiro eu faço qualquer coisa, né? O dinheiro traz felicidade, o dinheiro é muito bom, eu posso me tornar uma pessoa melhor por conta do dinheiro. Tem que eliminar toda essa crença. E se Tá. alguém em casa tá pensando diferente, já começa a perceber que tem alguma crença aí. Uhum. Dinheiro é pra gente boa, dinheiro não corrompe. As pessoas que se corrompem. As pessoas que não são boas por conta disso, mas o dinheiro não. Mas existe também aquela coisa de que eu só me sinto abundante se eu tiver dinheiro. E aí que tá, às vezes, a pegadinha. Porque, por exemplo, às vezes eu atendo pessoas que têm muito dinheiro, milionários, têm medo de perder dinheiro. Sabe? Por quê? Porque a crença deles está toda voltada para o dinheiro unicamente e não em ser abundante. Porque tu pode não ter o teu máximo de dinheiro agora que tu quer, mas tu não é abundante na tua casa com teu filho, tu não é abundante, tu tá tendo aquilo que tu precisa para fazer aquilo que tu quer nesse momento? Essa pergunta que Bashar faz. Por exemplo, hoje eu quero fazer tal coisa, eu tenho o que eu preciso para fazer? Pode ser pouquinha. Se eu tenho, eu já sou abundante. Aí quando tu entra na frequência da abundância, o dinheiro vem por consequência. Não tá apegado no número, na quantia, né, que tem ali. Será que vai faltar? Será que não vai faltar? Não. O que eu já tenho, eu sou abundante com o que eu tenho, é se perceber. Mas a partir do momento que tu começa a fazer esse exercício de entrar no entusiasmo, tu percebe que tu é abundante. Porque o entusiasmo te traz isso. Mesmo para aquela pessoa que nesse momento esteja passando por um perrengue. Alguma coisa na vida dela pode trazer um entusiasmo. Pode ser tomar uma água, pode ser estar com o filho, pode ser qualquer coisa. Em algum momento, ela vira uma chavezinha e diz, opa, nisso aqui eu tenho entusiasmo. E se eu tenho isso, então significa que eu sou abundante? Sim. Sim. Aí a tua frequência começa a modificar. E tu deixa de ser só abundante, né? E tu passa a ter muito dinheiro por ser abundante. Que visão diferente. Que visão diferente. É diferente, né? É diferente, porque... Por isso que o Lucas Naves é apaixonado por Bashar. Ele disse que depois que começou a escutar Bashar e entrar nesses exercícios, ele mudou a frequência, a vida, a realidade. Interessante, muito legal. E virou uma chavezinha na minha cabeça sobre essa questão de abundância, com certeza. Com certeza. Mas agora, se tu puder continuar na parte de como se já tivesse, eu queria saber o que é isso, do Bashar. Como é que eu aplico essa parte aí da vida, onde que eu quero aquele meu projeto da minha casa lá, mas eu preciso pensar como se eu já tivesse? Como é que é isso? Tu já tá pensando como se já tivesse. Porque quando tu fala no projeto da tua casa, dá pra ver que teu olho já brilha, né? Com certeza. É que eu tô pensando mesmo. É o meu projeto. Então, tu já tá criando essa realidade. Criando e acessando essa realidade. Tu vai acessar essa realidade. É como se já fosse. Então, por exemplo, eu quero uma casa, né? Como é que seria se eu já tivesse essa casa? O que eu sentiria? Quais as pessoas estariam comigo? Quem estaria participando disso? O que eu estaria ouvindo? O que eu estaria sentindo? Qual o cheiro da casa? Que cor é a casa? Tem piscina? Não tem piscina? É grande? Não é grande?
Como que é essa casa? Aí quando tu sente como que é essa casa e tu entra dentro dessa casa holograficamente que tu vai criar na tua mente, tu já tá tendo o entusiasmo e já tá acessando o teu eu superior para que essa casa apareça para ti. Tu acesse essa casa mais rapidamente. Ou qualquer outra coisa. Uhum. É sempre viver como se já fosse. Bachar tem uma técnica que é assim, ó. Posso passar? Dá tempo? Ou dá tempo, com certeza. Tá. E ele fala que assim, imagina, respira fundo, né? E entra em ponto zero. Para entrar em ponto zero, é um momento em que, nesse ponto zero, é o momento que tu tá em alinhamento com o teu eu superior. Então, assim, como é que eu vou entrar em ponto zero? Em ponto zero é não pensar em nada. É muito difícil, Uhum. né? Então, ele faz, tá, então, tipo assim, ó, para de respirar um pouquinho, porque é 1 segundo, 2 segundos que tu entra em ponto zero. É difícil ficar mais que isso. Ou então, fecha o olho e pergunta, qual é o próximo pensamento? A mente dá uma bugada. É. Qual é o próximo pensamento, né? Vem, mas leva um tempinho. Uhum. Então, nesse momento é o ponto zero. Entrou nesse ponto zero, imagina aquilo que tu quer. A tua casa, teu carro, teu apartamento, seja o que for. E vibra naquela frequência, ou seja, está ali dentro. Se for um carro novo, sente o cheiro do carro, imagina tu dirigindo o carro, fica ali naquela frequência, fica naquele entusiasmo, certo? Aí está ali sentindo tudo aquilo, como se já fosse. Aí o que que você vai fazer? Você vai tentar, na tua vida, representar aquela pessoa que está na tua mente. Então, como seria se tu vivesse, como tu estaria vivendo se já fosse? O que tu faria se já fosse? Por exemplo, se tu quer construir uma casa, né? O que que tu faria primeiro? Tu iria olhar um terreno, um lugar para construir a casa. Então ele diz, vai lá no terreno. Vive como se já tivesse o dinheiro para construir a casa. Faz o que tu faria se tu já tivesse possibilidade de construir a casa. Começa com as coisas pequenas, mas tenta imitar aquela pessoa que tu tá criando na tua mente, no teu campo de visão. Tenta imitar, de todas as formas. O que aquela pessoa faria? Né? Isso não é só Bashar que traz, várias outras, mas Sim. Bashar traz essa técnica que eu acho muito legal. Uhum. Tem uma outra técnica que é para te entrar num estado de presença e de conexão com o teu eu superior. Ah, sim, tu tinha tocado lá atrás, eu tinha até anotado, pode ir. E daí é como é que é o nome dele, gente? Que criou Poder do agora? o poder do agora, é o Eckhart Tolle, né? É Eckhart E Tolle, agora? Eu não sei, é o mas nome tu dele, tinha tocado no assunto. Ele criou, foi ele que escreveu o livro, né, O Aham. Poder do Agora. É o Eckhart Tolle. E ele fala de uma técnica que se chama peso e som. Que é assim, tu pode marcar 2 minutos no teu celular. Deixa 2 minutinhos ali. Passa muito rápido, tá? Eu geralmente deixo mais tempo. Uhum. Mas deixa 2 minutinhos no começo. E daí, tu vai simplesmente sentir o teu peso na cadeira, na cama, onde tu estiver. Vai sentir como se estivesse grudado na cama. Como se algo estivesse te puxando para baixo. Certo? Nesse momento, enquanto tá sentindo esse peso, tu vai tentar ouvir todos os sons, os mais distantes possíveis. Então, tu vai ouvir carro, tu vai ouvir passarinho, tu vai ouvir gente falando, cachorro. Tenta ouvir isso. Nesses 2 minutos, tu só vai ficar fazendo isso. Aí ele diz, se tu fizer isso de manhã, antes de levantar, durante o dia, em algum momento do dia e à noite, a tua realidade já começa a se transformar. Porque nesses 3 momentos, tu tá em alinhamento direto com o teu eu superior. Então, tu tá dizendo pra ele, tô aberto pra receber, pode mandar. Uhum. Pode mandar. Porque quando tu te alinha com o teu eu superior, é como se tu dissesse, ó, vem, traz, pode trazer que agora eu recebo. Enquanto tu não tá alinhado, não tem espaço pra receber. E tu só consegue estar alinhado com o teu eu superior quando tu muda a tua frequência. Então tá, o que eu passo a maior parte do dia pensando? De novo. E faz a pergunta. Muda as perguntas. Isso é, assim, ó, é mágico. Porque quando tu consegue mudar as perguntas, né? Por que isso está acontecendo e passa como isso pode melhorar, tu entra em permissão para melhorar. Que legal.
Uhum. Isso é incrível. Tem vários ensinamentos aqui do Bashar que a gente pode já utilizar hoje mesmo. De fazer hoje mesmo essas técnicas e, incrivelmente, encontrar os resultados hoje mesmo. Só que assim, pessoal, se vocês querem saber mais sobre esse assunto, comenta aqui nos comentários que a gente vai fazer a segunda parte desse episódio. Pode ser? A segunda parte. Aí a gente pode vir sobre outros ensinamentos também. Uhum. Pode ser? Pode. Então, perfeito. Porque assim, o nosso episódio, gente, ele tem mais ou menos 1h30 por aí por causa do padrão do YouTube. Então, eu vou cortar esse episódio e a gente vai ter um próximo contigo, com várias informações. E, pessoal, por favor, comenta aqui nos comentários as suas maiores dúvidas sobre frequência, o que não assistir, os maiores erros. A gente, no próximo episódio, vamos falar sobre os maiores erros para que a gente não consiga entrar na frequência. Pode ser? Sim. Acho que vai ser bem interessante, porque aqui a gente deu dicas de como fazer, de como acessar. Mas e os erros? No próximo episódio. Mas, Clái, assim, ó, se o pessoal quer te encontrar, quer te conhecer de fato, e principalmente, o que tu pode ajudar as pessoas? Como é que elas te encontram? Elas podem acessar o Instagram, né? Que tá no @ecanaldecura, mas eu só tô atendendo online, eu não atendo mais presencial. Ah, perfeito, porque no último episódio, pessoal, veio gente até do Japão para conversar contigo. Fala um pouquinho sobre isso, que isso é muito legal. Depois do último episódio, assim, realmente a agenda mudou bastante, tanto que daí eu troquei, né? Eu parei de atender presencial e comecei só no online. E daí até eu faço reiki online, tudo online, né? E funciona muito bem, até melhor do que presencial, sabe? Que bacana. Mas aí começou a aparecer gente do Japão, de Portugal, da Itália, Estados Unidos, da Flórida tem 3 pessoas. Tem pessoas do Acre, do Maranhão, da Bahia, de São Paulo, Espírito Santo, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, né? Arraial do Cabo, Rio de Janeiro também. Tem pessoas apareceram assim, ó, de todos os lados. Da Itália também tem. Então, apareceu pessoas de todas as formas e com essa intenção. A intenção das pessoas, de todas elas, é essa. Como eu posso transformar a minha realidade? Como que eu posso fazer com que a minha realidade seja de mais abundância, de mais felicidade? E como que eu posso eliminar minhas crenças? Né? Aí, eliminar as crenças, a gente já deu a dica aqui do Edu Infinitando, que tem. Sim. Ele explica muito bem, assim, ó, gente, se vocês puderem acessar Edu Infinitando. Eu tô fazendo propaganda pra ele. Não, pode fazer, fica à vontade. Mas, e ele mostra, assim, ó, como que tu vai fazer um escaneamento das crenças, como que tu pode anular as crenças, né? Realinhar, porque o Bashar diz que tu tem que criar novas crenças. Elimina as antigas e cria novas, né, na tua vida. E aí as coisas começam a funcionar, a deslanchar, na verdade. Será que esse do Infinitando é aqui de Santa Catarina? Olha, será? ele fala muito tu, né? Ele não fala você. Legal. Então, eu acho que ele é de Santa Catarina. Tá, então, Edu Infinitando, se estiver vendo esse vídeo, vamos entrar em contato contigo para ver se tu consegue vir aqui nesse podcast. Seria incrível. Nossa! Seria maravilhoso. Tá bom, e outra coisa, pessoal, olha só. Eu vejo que muitas pessoas vão, através do podcast, conhecer os convidados. Só que na maioria das vezes, vocês não comentam aqui nos comentários. Comenta aqui, poxa, se eu tô mudando a vida de vocês, os convidados estão mudando a vida de vocês, eu não quero um obrigado nem nada, mas aparece aqui, fala assim, ó, eu tô aqui, eu vou atrás dos convidados, eu converso com essas pessoas, porque eu quero ver o rosto de vocês, eu quero conhecer vocês, de fato, conhecer a história de vocês. Então, se vocês puderem se apresentar, comenta aqui nos comentários. Eu sei que eu tô falando isso no final do vídeo, poucas pessoas ficam até o final do vídeo, mas se você ficou, muito obrigado, de verdade. E, Clái, esse episódio foi incrível. Vamos ter o nosso 3º episódio. Você vai vir aqui pela 3ª vez. De verdade, tu aceita esse convite? Sim, claro, com certeza. Tudo que for pra contribuir, né? Deixa eu falar uma coisa, só a ultimazinha do Bashar, que ele fala assim, ó, pra te saber, pra te entender como que a tua vida tá funcionando, ou da melhor forma possível, são 4 perguntas, né? Tu tá fazendo o que tu gosta? Isso que tu tá fazendo tá impactando o universo? Tu tá atingindo pessoas e as pessoas estão se beneficiando com isso? E tu tá ganhando dinheiro em fazer isso? Olha só. Se tu fizer essas 4 coisas, não precisa mais de nada. Tu só flui. E tu tá fazendo isso, não tá? Tô fazendo isso. Exatamente, tá eliminando todas as crenças. Ah, que legal. Adorei ouvir isso, de verdade. Esse episódio foi muito bom, porque era um dos episódios que eu tava louco pra falar sobre o Bashar. E a gente vai ter o 2º episódio. Eu tô chovendo uma olhada aqui, porque hoje eu entrei no meu entusiasmo. De verdade, porque assim, ó,
é muito gratificante quando eu ouço algo que eu já queria estudar. E aí vem uma pessoa como você e transborda conhecimento sobre, olha isso, um extraterrestre. Um extraterrestre. Não é louco? Isso é incrível. Por isso que viver é uma maravilha. A gente pode encontrar diversas formas de viver a vida. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E você pode ser quem você quiser ser. Isso é incrível. Exatamente. Então, muito Clé, obrigada também. eu que agradeço, de verdade. Muito obrigado, tá? Gratidão. Perfeito. E pro pessoal que assistiu até agora, como eu falei, eu sei que algumas pessoas vão ficar bravas comigo. Mas, por favor, se inscreve aqui no canal para assistir a segunda parte desse episódio. Eu prometo que eu trago para vocês a segunda parte sobre o Bashar. E depois a gente vai ter um quarto episódio, um quinto episódio com a Clé sobre qualquer assunto que vocês comentarem aqui nos comentários. Que eu tenho certeza que vai ser gratificante e incrível esse episódio, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. O meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo, o meu pessoal, o Instagram do podcast também, o Instagram da Clé vai estar aqui na descrição do vídeo, o nosso canal de corte, que agora eu tomei vergonha na cara, e tá saindo episódio lá. Olha só. Graças ao estúdio aqui 741 que a gente tá fazendo um bom trabalho aqui no Senso Comum, tá? E se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema relacionado à tua vida, seja lá qualquer âmbito social dela, comenta aqui nos comentários que possivelmente no próximo episódio com a Clé ou com outro convidado, a gente possa resolver esse teu problema ou não, ou pelo menos conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.